comércio cresceu em abril e retomou o nível anterior à pandemia. E você vai ver também. Para conter ataques, a Força Nacional vai atuar no Amazonas por 30 dias. Pelo menos 3 pessoas foram presas em uma operação sobre a invasão ao site do Supremo Tribunal Federal. O Brasil vai receber essa semana mais 2 milhões de doses da Pfizer contra a Covid. Sites de notícia e de governos enfrentaram instabilidade hoje. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Força Nacional de Segurança vai atuar no Amazonas por 30 dias. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A portaria autoriza o envio da Força Nacional de Segurança ao Amazonas pelo período de 30 dias para ajudar no restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado. Esse prazo de apoio pode ser prorrogado se necessário. O pedido de ajuda foi enviado pelo governador Wilson Lima, depois que uma onda de violência foi registrada na cidade de Manaus no fim de semana. Ônibus e viaturas policiais foram incendiadas. Os criminosos também atiraram contra uma unidade básica de saúde, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, em caixas eletrônicos e até em estabelecimentos comerciais. A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Amazonas acredita que os ataques começaram após a morte de um traficante. Diante da situação, políticos cobraram autoridades e classificaram a onda de violência como de extrema urgência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mais de 30 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques já foram presas. A Polícia Federal prendeu 3 pessoas em uma operação contra o ataque hacker ao Supremo Tribunal Federal. São cumpridos 8 mandados judiciais em 3 estados. 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária foram expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A operação foi deflagrada em 3 estados e 5 cidades diferentes: Bragança Paulista, no interior de São Paulo, em Itumbiara, Goiás, e nas cidades de Olinda, Belém do São Francisco e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Os ataques cibernéticos ao Supremo Tribunal Federal aconteceram em 3 de maio. A equipe de tecnologia da informação do Supremo identificou acessos fora do padrão no site da Corte. Em 11 de maio, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de um inquérito para apurar o possível ataque hacker. Os envolvidos podem ser julgados pelos crimes de invasão a depósito de informática e associação criminosa. Caso sejam condenados, os crimes têm pena estabelecida de até 5 anos de prisão. Sites de governos e importantes veículos de comunicação enfrentaram instabilidade hoje. Os sites dos jornais New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times e El Mundo, assim como o portal da BBC, estavam fora do ar ou com falhas. Além dos sites de notícias, várias páginas na internet de instituições oficiais como a Casa Branca ou o governo britânico, a plataforma Reddit ou o sistema de pagamento PayPal deixaram de funcionar ou enfrentavam muitas dificuldades. O site web www.gov.uk, que engloba os diferentes ministérios do governo britânico e permite realizar procedimentos oficiais, apresentava mensagem de erro e afirmava que estava indisponível. Ao tentar consultar a página da Casa Branca, aparecia uma mensagem com a informação de que o portal não estava funcionando. O site especializado na detecção de falhas do tipo Down Detector apontou uma avaria de grande envergadura no Fastly, fornecedor americano de serviços online. A causa da instabilidade ainda é desconhecida. Uma paralisação de ônibus afetou passageiros na cidade de São Paulo e na região metropolitana hoje de manhã. Uma mobilização em 15 garagens para a realização de assembleias sobre a campanha salarial atrasou a saída dos coletivos. Os ônibus começaram a deixar as garagens por volta das 6h30 da manhã, mas a situação ainda levou um tempo até se normalizar. Passageiros de bairros das zonas Norte, Sul e Leste foram prejudicados e linhas de Guarulhos também foram afetadas pela paralisação. O comércio varejista cresceu em abril e retomou o nível pré-pandemia. Segundo o IBGE, o resultado positivo de vendas em relação a março é o maior do setor em mais de 20 anos.
As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 1,8% em abril, na comparação com março. Segundo o IBGE, essa é a maior alta para o mês desde o ano 2000. O resultado reverte a perda registrada no mês de março e coloca o setor acima do patamar de antes da chegada da pandemia do novo coronavírus no país. O segmento agora acumula crescimento de 4,7% no ano e de 3,6% nos últimos 12 meses. O resultado positivo foi puxado por 7 das 8 atividades investigadas pela pesquisa, sendo a maior alta no setor de móveis e eletrodomésticos. Outras variações positivas vieram dos setores de vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório, artigos de uso pessoal e doméstico e livros e papelaria. O único resultado negativo do mês de abril partiu do grupo de produtos alimentícios e bebidas. O Brasil registra a média móvel de cerca de 1.600 mortes diárias por Covid-19. Mais 1.010 mortes foram confirmadas no Brasil em 24 horas. Desde o início da pandemia, 474.414 brasileiros foram vítimas da Covid-19. Também foram contabilizados 37.156 novos casos de um dia para o outro. No total, já foram confirmados mais de 16.984.000 diagnósticos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes no país é de 1.660 vítimas por dia. A variação, que está abaixo de 2.000 óbitos há quase um mês, indica tendência de estabilidade. E a média de novos casos está em 62.666 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, 6 estados apresentam alta nas mortes: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em estabilidade estão 13 unidades da federação: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 8 estados registram queda: Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. Mais de 2 milhões de doses da Pfizer começam a chegar hoje ao Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é de que em junho sejam enviadas no total 12 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O primeiro voo, com mais 526 mil doses, deve pousar nesta noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O Ministério da Saúde informou que nos próximos dias, 2 milhões e 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegam dos Estados Unidos. Conforme o cronograma, outras 2 remessas de 936 mil unidades vão ser enviadas para o Brasil ainda nesta semana. De acordo com o planejamento do Ministério da Saúde, devem ser entregues no mês de junho mais de 12 milhões de doses do imunizante da Pfizer. Para o período de julho a setembro, estão previstas quase 84 milhões e meio de doses. A pasta distribuiu até o momento 103 milhões de vacinas. E dessas, mais de 73 milhões de doses das vacinas já foram aplicadas na população. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 50 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, o que dá 23,7% da população. E 23 milhões de pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas 700 mil doses das vacinas disponíveis contra a Covid no país. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Depois do intervalo, a gente mostra como é que está sendo o segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lá na CPI da pandemia. E a gente vai falar também das denúncias de violação dos direitos humanos nos protestos contra o governo da Colômbia. Até já! Estamos de volta a 1h13 no horário de Brasília. A Caixa Econômica liberou para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio que não fazem parte do Bolsa Família. A terceira parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 30 de junho. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o risco de contrair Covid existe com ou sem a Copa América no Brasil. Queiroga fala pela segunda vez à CPI da Covid-19. Há um mês ele tinha prestado o primeiro depoimento no Senado.
Marcelo Queiroga afirmou que o risco de contrair a Covid-19 existe em qualquer lugar e é o mesmo com ou sem o jogo. Ele lembra que, como não vai ter público nos estádios, não vai haver aglomerações. Os jogadores têm um seguro que garante atendimento em hospitais privados e, com isso, não vai haver pressão sobre o sistema público de saúde. Para ele, não há justificativa para a Copa América não ser realizada no país. Nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol, e são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Destaco também que as autoridades dos estados que aceitaram a realizar a Copa aqui, Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, elas estão de acordo com esse tipo de atividade e a fiscalização ela se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Queiroga falou ainda que as recomendações sanitárias estão postas. Cabe a todos respeitar. Como autoridade sanitária, ele diz que entende que locais em colapso de saúde precisam de mais restrições. As medidas não farmacológicas em cidades onde há colapso do sistema de saúde público, que reitero para Vossa Excelência, não resta outra alternativa de que fechamentos maiores. Nós sabemos disso. E o que eu estou fazendo no Ministério da Saúde? Procurando criar um critério nacional para disciplinar essa matéria e tirar dos municípios e do Estado, às vezes, quando colocam a questão de uma maneira mais forte, uma certa irresignação da sociedade que fica prejudicada com o comércio fechado. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o mundo todo já tem mais de 173 milhões e 700 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. 3 milhões e 739 mil pessoas morreram. No mundo todo, mais de 2 bilhões e 168 mil doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas. E a OMS pediu que fabricantes doem vacinas para o COVAX, que é um programa criado para garantir uma distribuição justa de imunizantes contra a Covid. A Organização Mundial da Saúde pediu aos fabricantes de vacinas contra a Covid-19 que disponibilizem este ano metade de sua produção para o dispositivo internacional. 6 months since the first vaccines were administered. 6 meses desde que as primeiras vacinas foram administradas, os países de alta renda usaram quase 44% das doses mundiais. As nações de baixa renda administraram apenas 0,4%. O mais frustrante sobre essa estatística é que os números não mudaram em meses. Até 4 de junho, o COVAX havia fornecido mais de 80 milhões de doses para 129 países e territórios, menos do que o esperado. O COVAX foi criado pela Vacina Alliance, a OMS e a Coalizão para Inovações de Preparação para Epidemias. O primeiro lote da vacina russa Sputnik deve chegar em 10 dias ao Brasil. A Anvisa autorizou na semana passada a importação da Sputnik e também da Covaxin, que é produzida na Índia. Mas ainda há dúvidas sobre essas duas vacinas. Tanto a Sputnik V quanto a Covaxin vão chegar ao país sob desconfiança. Os dois imunizantes já tiveram pedido de importação negado pela Anvisa anteriormente por falta de informação. A Sputnik é uma vacina russa, produzida com 2 adenovírus inofensivos, que são introduzidos no corpo da pessoa e estimulam a fabricação de anticorpos contra a Covid-19. De acordo com dados do laboratório, a eficácia nos testes foi de 91,6%. O imunizante já foi aceito em pelo menos 67 países. Já a Covaxin foi desenvolvida na Índia e é feita com vírus mortos, incapazes de contaminar uma pessoa, mas que também estimulam a produção de anticorpos. A eficácia, de acordo com dados do fabricante, é de 78% e o imunizante já está sendo usado em pelo menos 9 países. São duas tecnologias já conhecidas que estão sendo utilizadas nessas duas vacinas. A AstraZeneca e a Oxford utilizam também adenovírus. A Sputnik, ela utiliza esses 2 adenovírus diferentes, é uma estratégia um pouquinho diferente que visa promover uma maior imunogenicidade. O que é isso? Quando a pessoa toma vacina, espera-se que a resposta imune seja maior
na produção de anticorpos quando utilizado um tipo só de adenovírus. Porque quanto mais estranho o organismo humano reconhece aquela vacina, maior será a produção de anticorpos. E essa estratégia da Sputnik V é bem interessante, porque ela utiliza 2 adenovírus diferentes, um pouquinho diferente da vacina da AstraZeneca, que utiliza um adenovírus só. E aí, no caso da Covaxin, é uma tecnologia que a gente já domina aqui no Instituto Butantan, né, no Brasil, que utiliza vírus inativado, que é o mesmo procedimento da vacina Coronavac hoje, que é a vacina mais disponível hoje para os brasileiros. A própria área técnica da Anvisa admitiu que ainda há muitas dúvidas em relação a essas 2 vacinas. Por isso, a aprovação aconteceu com uma série de restrições. E, em resumo, apenas pessoas saudáveis e adultas poderão receber esses 2 imunizantes. Gestantes, mulheres que pretendem engravidar no prazo de 1 ano e pessoas com doenças crônicas, entre outras, não poderão tomar. Os lotes desses 2 imunizantes que chegarem ao Brasil ainda terão de ser vistoriados pela Anvisa antes da distribuição. E caso não estejam de acordo com as normas estabelecidas pela agência, a autorização pode até ser cancelada. A Anvisa, ela autorizou o uso dessas vacinas com restrição, no sentido de que hoje nós temos poucas vacinas disponíveis, né, e a gente percebe que nós não estamos no controle da pandemia no Brasil, a porcentagem de indivíduos vacinados ainda é muito baixa, e a gente poderia estar vacinando mais, mas por conta da falta de vacinas, a gente está imunizando muito pouco. Então, elas estão entrando nesse cardápio de vacinas hoje para justamente ajudar numa maior imunização dos brasileiros. Apenas 1% da população terá acesso aos 40 milhões de doses da vacina russa e indiana. A Sputnik V foi liberada apenas para 6 estados do Nordeste. Essa quantidade deve ter pouco impacto na fila de espera, segundo especialistas, mas já representa uma ajuda. A vacina é um capital de risco que precisa ser investido. Não é fácil investir em vacina, e muito menos em épocas como essa, que nós precisamos investir em vacina e termos vacina para a população mundial. Nós temos uma pandemia onde nós precisamos imunizar todos os cidadãos de todos os países do mundo inteiro. Mas eu tenho a impressão que essas 2 empresas são empresas que podem, em curto prazo de tempo, aumentar muito o fornecimento e, assim, melhorarmos nossa capacidade de vacinação. Israel deve passar por uma mudança de governo nos próximos dias. A oposição a Netanyahu conseguiu formar uma aliança e agora vai ser avaliada pelo parlamento do país. O presidente da Câmara, Yariv Levin, aliado do partido de direita do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, deu até 7 dias antes do voto decisivo de confiança para a coalizão formada no dia 2 de junho. A votação é a última etapa antes da chegada ao poder da aliança estabelecida pelo líder da oposição, Yair Lapid, com 2 partidos de esquerda, 2 de centro, 3 de direita e um árabe. O grupo conta com votos suficientes no parlamento para encerrar os 12 anos de governo de Netanyahu. Mas tudo é possível em uma semana, especialmente dada a vontade do primeiro-ministro de lutar até o fim. Os membros do pacto do governo queriam organizar a votação a partir de quarta-feira, mas Levin anunciou que vai usar os 7 dias exigidos por lei até segunda-feira, 14 de junho, para organizar a consulta formal, sem fixar uma data. Naftali Bennett, futuro primeiro-ministro designado e líder do Yamina, partido de extrema-direita, fez um apelo a Levin, membro do atual partido governante Likud, a não perder tempo. De acordo com Bennett, Netanyahu está pressionando para adiar a votação para tentar encontrar desertores e ainda acusou o ex-mentor de praticar a política da terra arrasada. Mais de 500 casos de violação dos direitos humanos podem ter ocorrido durante os protestos na Colômbia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos anunciou que vai avaliar 584 supostos casos de violação dos direitos humanos. O escritório da Defensoria entregou à comissão, em visita ao país, um balanço das manifestações contra o governo que tiveram início em 28 de abril.
Desde o último dia 28 de abril, a Comissão Interamericana intensificou o monitoramento da situação dos direitos humanos na Colômbia no contexto dos protestos sociais e se comunicou através da imprensa e nas redes sociais. É por isso que estamos aqui hoje. O defensor do povo, Carlos Camargo, afirmou que recebeu até o último dia 3 de junho 417 queixas que dão conta de 584 violações dos direitos humanos. Deste total, 73% apontam membros das forças públicas como responsáveis, a maioria da Polícia Nacional. As violações mais graves se traduzem em 58 supostos casos de homicídio. 45 deles no departamento do Vale del Cauca. O rebuliço social começou por causa de um aumento de impostos promovido pelo governo, uma medida que foi retirada diante da pressão das milhares de pessoas nas ruas. As manifestações acontecem diariamente com intensidades diferentes e confrontos violentos entre civis e as forças públicas. A comunidade internacional denuncia excessos por parte da polícia. O candidato de esquerda, Pedro Castillo, lidera a apuração do segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Segundo fontes do órgão eleitoral, após a apuração de 94,8% dos votos, o professor de escola rural liderava com 50,2% contra 49,7% para a adversária de direita, Keiko Fujimori. A filha do ex-presidente preso, Alberto Fujimori, denunciou irregularidades durante o processo eleitoral e pediu aos cidadãos ajuda para denunciá-las. Vem ocorrendo uma série de irregularidades que nos preocupa, o que acreditamos ser importante destacar. E, acima de tudo, também para convocar os cidadãos a nos ajudarem a saber se há outras irregularidades como as que foram reveladas nos últimos dias. A saber si existen otras irregularidades más, como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. A vantagem da candidata de direita, que liderava a corrida, diminuiu à medida que eram contadas as atas das sessões das zonas rurais e de floresta. Também pode ser chave o voto no exterior, com 1 milhão de eleitores, e que pode demorar 15 dias para ser processado. O técnico do Flamengo, Rogério Ceni, está com Covid-19. Outros 4 integrantes da comissão técnica também tiveram diagnóstico positivo para a doença. Já o meia Arrascaeta testou positivo, mas foi quando ele se apresentou à seleção do Uruguai e ele já está em quarentena. O auxiliar Maurício Souza vai comandar o Flamengo no jogo de quinta-feira contra o Coritiba pela Copa do Brasil. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.